Bom dia, hoje é dia 8 de abril de 2020, estou falando aqui pela manhã, por isso bom dia, se você está escutando isso pode ser boa tarde ou boa noite. Eu resolvi fazer um vídeo, desta vez falando sobre etnohistória, que é um assunto que me fascina há pelo menos uns 25, próximo a uns 30 anos. A primeira vez de que se tem conhecimento sobre o uso do termo etnohistória, especialmente em relação ao que a gente sabe pelas narrativas anglo-saxônicas, é que a palavra ethnohistory em inglês, etnohistória em português, surgiu em 1905, indicada num estudo de Clark Weiser, que foi um orientando de Franz Boas, um antropólogo de origem teuto-norte-americana. Nasceu na Alemanha e depois ele migrou para os Estados Unidos, trabalhou na Universidade de Colômbia e é apontado como um dos pais, entre aspas, né, da antropologia mundial, porque ele contribuiu muito para a institucionalização do campo da antropologia nos Estados Unidos e de lá para outros países. E nos Estados Unidos a antropologia ela foi institucionalizada num modelo que nós chamamos de 4 campos, baseados na antropologia cultural ou social ou sociocultural, que no caso do Brasil nós utilizamos como sinônimo de antropologia, e também outros 3 campos, a bioantropologia, linguística antropológica e arqueologia. O Franz Boas também orientou outras pessoas muito conhecidas como Margaret Mead e Ruth Benedict, 2 antropólogas importantes, e também orientou um brasileiro, o Gilberto Freire, também é um autor muito conhecido no Brasil e em outros países. Orientou, por exemplo, o Manuel Gâmio, um mexicano, que também contribuiu para a institucionalização do campo da antropologia no seu país, especialmente lá que a etnohistória se tornou o 5º campo também e mantém uma interlocução bastante interessante e profícua com a própria história enquanto campo do conhecimento científico. Embora o termo etnohistória tenha surgido, portanto, no começo do século XX, vai ser basicamente a partir da década de 1950 que vamos ter discussões mais profícuas sobre como trabalhar com etnohistória. E se pensava que etnohistória seria um método interdisciplinar. Depois se propôs também que fosse uma disciplina híbrida. Hoje em dia a gente compreende que é um campo do conhecimento científico interdisciplinar, baseado na história, na antropologia geral, incluindo aí bioantropologia, arqueologia, linguística antropológica e a própria antropologia social. E assim mantém profícuos diálogos com vários campos do conhecimento. E como surgiu no começo do século XX com esse termo, Weiser já chamava atenção em 1905 para a necessidade dos antropólogos fazerem pesquisas em arquivos com base em fontes escritas, para que se incorporasse também as contribuições da arqueologia, tudo isso no sentido de estudar a história, no sentido de transcurso, de trajetória
dos povos nativos das Américas. Portanto, a etnohistória está voltada às sociedades não ocidentais, no caso das Américas, os povos indígenas. Muitas vezes o termo etnohistória é confundido no Brasil como etnociência. Não é etnociência. E quando surgiu no começo do século XX com essa nomenclatura, já se chamava a atenção para a necessidade de compreender o documento, por assim dizer, as fontes, para além das fontes escritas oficiais. Então, essa discussão que vai ser mais forte na década de 1920, década de 1930, na historiografia francesa, com o movimento dos análises, antes já se tinha uma discussão nessa direção de ampliação da noção de fontes nos Estados Unidos e de lá para outros países. No caso brasileiro, a institucionalização da antropologia se deu mais, especialmente na academia, dentro de um modelo bem sucedido de ciências sociais, um diálogo entre ciência política, sociologia e antropologia, especialmente antropologia social. E nós temos várias referências aqui sobre esse assunto e em países vizinhos também. No meu caso em específico, eu tomei mais ciências sobre etnohistória com a professora Ítala Irene Basile Becker, historiadora e arqueóloga, que durante muito tempo trabalhou no Instituto Caxetano de Pesquisas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, onde também eu conheci e cheguei a ter aulas com o professor Bartomeu Meliá, antropólogo, linguista de origem espanhola que se radicou no Paraguai, escreveu muitas obras, muitos artigos, capítulos de livros sobre os povos indígenas no Paraguai. Na opinião dele, a etnohistória não é necessariamente compreender os índios na história dos estados nacionais, mas compreender que a história dos estados nacionais são dentro da história dos índios. Então ele propunha pensar o Paraguai a partir da história dos povos Guarani, e não pensar o Guarani na história do Paraguai. Essa fala dele parece simples, mas significa dizer então que a história dos povos indígenas não começa com a história dos estados nacionais. Não teria início em 1492 ou 1500 com a chegada dos primeiros invasores europeus, oficialmente, às Américas. É uma história muito mais antiga, com mais de 12 mil anos, e na interpretação de vários colegas, arqueólogos, linguistas, enfim, essa história pode chegar a 20 até uns 40 mil anos atrás, e há quem defenda que seja ainda mais antiga. Mas o fato é que os primeiros humanos que chegaram às Américas, que são os primeiros indígenas, são populações de Homo sapiens, anatomicamente moderno, equivalente ao que seria para o velho mundo paleolítico superior. Bom, e para trazer essa discussão para um estudo de caso específico, irei falar sobre uma história de resistência do povo Guató, da retomada de Corumbá em 1867, durante a guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, a luta pelo reconhecimento étnico
e direitos territoriais no Pantanal. O povo Guató é um povo canoeiro, assim conhecido historicamente. A primeira vez que é se mencionado numa fonte escrita foi na década de 1540, em fins de 1542, a início de 1543, Álvar Núñez, cabeça de vaca, um espanhol militar, um adelantado, termo utilizado para o governador em áreas de fronteira, de expansão do Império Espanhol nas Américas, registrou a presença deles no Pantanal com o nome Guató. Guató é um termo que vem do Guarani, da palavra guatá, tem o sentido de viajante, aquele que viaja muito, que se locomove muito no espaço, e para eles especificamente vai ao encontro de um modo de vida particular de um povo que é canoeiro e que, portanto, se locomove muito espacialmente, mas se locomove muito espacialmente dentro de um território que conhece muito bem, onde tem um conjunto de marcos, inclusive espaciais. O Guató é um povo antigo que descende de populações antigas de canoeiras que estão no Pantanal desde pelo menos 8.400 anos. É provável que a ocupação indígena do Pantanal tenha início no começo do Holoceno, aí a partir de 10, 11 mil anos atrás, e o que nós temos de evidências arqueológicas hoje em dia é a presença de aterros, mounds, montículos artificiais de terra, são pequenos morrinhos de terra, com conchas de caramujos e outros materiais que os povos indígenas construíram para tirar dúvida. Eventualmente, nesses aterros tem material antrópico, artefatos líticos de pedra lascada e polida, fragmentos de vasilhas cerâmicas, às vezes cerâmicas inteiras, sepultamentos humanos, restos de alimentação e outras evidências. Nós não temos dúvida alguma que esses aterros, que no Pantanal às vezes são chamados de aterrados, aterradinhos, capões de mato, são de origem indígena. Bom, na década de 1770, mais precisamente em 21 de setembro de 1778, houve a fundação oficial de um núcleo de expansão do Império Português na região do Alto Paraguai, onde está localizada o bioma Pantanal, e ali surgiu o que depois veio a ser a cidade de Corumbá, portanto, 1778. Naquela época nós tínhamos populações indígenas canoeiras, dentre elas, sobretudo, os Guató, já nas partes baixas do Pantanal, aquelas áreas que são inundadas anualmente, e na parte alta nós temos as cimorrarias, por exemplo, a região serrana de Urucum, Amolar. Nós tínhamos populações linguisticamente Guarani e Aruac. Então, nós temos essas informações pelos documentos. Essa região de Corumbá e o Pantanal era um mosaico de vários povos indígenas, linguisticamente e culturalmente distintos entre si. A parte baixa, o Pantanal profundo, que
aquele que está, obviamente, distante dos grandes centros metropolitanos, mas profundo também, porque sofre as cheias anuais, era no domínio, basicamente, do povo Guató. E havia mais ao sul de Corumbá, mais próximo à atual fronteira com o Paraguai, a presença também de outro povo canoeiro chamado Paiaguá, que também fazia suas incursões pelo que é hoje em dia o Pantanal do Brasil. Nas proximidades da confluência do rio Paraguai com o Rio Miranda, especialmente ali no Pantanal de Miranda, pelo que se conhece hoje, essas classificações de vários pantanais dentro do Pantanal, havia um outro povo indígena que aparece na documentação espanhola, especialmente como Guaxarapó ou Guaçarapó, que eu entendo hoje em dia ser uma população provavelmente linguisticamente de Guató ou aparentada com os Guató. Então, hoje em dia estou considerando o Guató e o Guaçarapó como dentro de uma grande população canoeira e, obviamente, as questões que envolvem etnicidade, identidade, isso precisa ser melhor estudado. Em Urucum, na honraria de Urucum, havia as populações guaranis citadas no século XVII como Ibitiguara, o povo da serra. E há hoje em dia evidências arqueológicas de que essas populações permaneceram lá pelo menos até o começo do século XX. Então, significa dizer que a população de Corumbá, em boa medida, descende de populações indígenas também, que a elas se somaram populações de origem africana, trazidas para o Pantanal na condição de pessoas escravizadas, e populações de origem europeia, especialmente da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Bom, esse é o contexto geral do Pantanal, é o contexto que a gente vai ter aí por volta da década de 1960. Em dezembro de 1864, houve a invasão de tropas paraguaias ao sul da antiga província de Mato Grosso, que hoje em dia corresponde aos estados de Mato Grosso do Sul e mesmo Rondônia. Uma frente foi por terra e chegou à antiga colônia militar dos Dourados, que hoje em dia é chamada de Parque Histórico de Antônio João, no município de Antônio João, Mato Grosso do Sul, e essa área era comandada pelo tenente Antônio João de Poconé, e os primeiros conflitos que ocorreram ali levaram ele à morte e várias pessoas que ele comandava. Uma outra frente segue por rio, pelo rio Paraguai acima, com navios, com outras embarcações, e vão chegar ao que é hoje Miranda, os municípios de Miranda, que no século XVIII foi fundado ali o presídio de Miranda. Ali os militares abandonaram os postos e deixaram as armas também, muitas armas, e os indígenas Terena, Quiniquinal, Laiana, Exoaladi, que hoje em dia são mais conhecidos como Terena e Quiniquinal, pegaram em armas e defenderam o seu território e o território nacional. O mesmo aconteceu com os antigos Guaicuru, que hoje em dia são representados pelos Caduel, seus
descendentes também fizeram o mesmo e impuseram uma resistência bélica aos invasores paraguaios. Quando eles subiram o rio, os primeiros conflitos que ocorreram no Rio Paraguai mesmo foi no Forte de Coimbra, e os brasileiros conseguiram rechaçar os paraguaios num primeiro ataque, mas depois foram vencidos. E essa região do Forte de Coimbra também tinha a presença muito grande de indígenas. Ali perto, no que é hoje o distrito de Albuquerque, o assentamento Mato Grande, havia uns aldeamentos ali para fins de catequese e evangelização, dentre eles a missão de Nossa Senhora do Bom Conselho, que foi liderada por sacerdotes capuchinhos, dentre eles o Frei Mariano de Bagnaia. Esses aldeamentos foram dissolvidos logo no final de 1864 por conta da invasão paraguaia, e dali vários indígenas, Terena e Quiniquinal, por exemplo, Laiana, vão sair dali e vão para o que é hoje os municípios de Miranda, Aquidauana, e atingiram também a Serra de Maracaju. Nessas áreas já havia outras populações aparentadas de Terena, Laiana, Quiniquinal, e esse processo de imigração é muito presente na memória de anciões terena que se referem a essa área como estiva, e que vai aparecer nos estudos, por exemplo, dos professores Altenfelder Silva, Roberto Cardoso de Oliveira, dentre outros, como Chaco, porque naquela época essa parte mais de Corumbá para o sul era muito citada como Chaco. O termo Pantanal ele vai aparecer nos documentos a partir de 1718, 1719, aparecem documentos do Antônio Pires de Campos, normalmente no plural de Pantanal, e se referia mais à região das minas de Cuiabá, onde eles encontraram ouro aí no final do século 17, começo do 18, e se referia basicamente aos rios São Lourenço, Cuiabá e parte do Paraguai, mais acima ao que é hoje em dia o estado de Mato Grosso. Somente a partir do século XX é que o termo Pantanal vai ser expandido gradualmente para toda a região do Brasil que hoje em dia corresponde ao Pantanal. Mesmo assim, na parte mais ao sul, no município de Porto Murtinho, por exemplo, de um lado do rio, os brasileiros se referem à região como Pantanal, e do outro lado os paraguaios se referem a ela como Chaco. Então, para compreender isso aí, então quando se fala às vezes Chaco paraguaio, não é necessariamente a parte do Chaco que está na atual República do Paraguai, mas a parte chaquenha que corresponde ao Rio Paraguai. Bom, os paraguaios então, já no começo de 1865, chegam a Corumbá e ocupam a cidade. Isso está registrado no memorial, por exemplo, de Manuel Cavassa, comerciante local, tá? Aqui o historiador Valmir Batista Correia organizou a publicação, uma obra muito interessante para compreender. Boa parte dessa documentação está em Assunção,
no Arquivo Nacional e ainda não foi estudado exatamente de como os paraguaios permaneceram em Corumbá, como que eles viveram ali até junho de 1867, quando se deu a retomada dessa região pelas tropas imperiais vindas de Cuiabá, pelos rios Cuiabá, São Lourenço e Paraguai, com apoio dos índios Guató e sob o comando do então coronel Antônio Maria Coelho, que é considerado um herói da guerra, especialmente em Corumbá. Bom, a palavra Guató, embora seja de origem guarani, que significa se andar, ou se locomover, ou viajar, enfim, faz muito sentido para um povo canoeiro, portanto não é uma palavra nativa dos próprios Guató. Os Guató chamam pessoa, homem, ser humano, gente de Machilve. Então no idioma seria Jim Machilve, eu sou homem, ser humano, gente. Ao passo que em Guarani, se fôssemos pegar a palavra Guató, que acabou sendo escrita como Guató, seria Cheguató. Então é uma diferença linguística importante. Eu vou começar a ler para vocês compreenderem o contexto antes da Guerra do Paraguai, que havia uma intenção, quero fazer uma correção aqui, não é necessariamente Guerra do Paraguai, eu costumo chamar de guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. O termo Guerra do Paraguai coloca uma nacionalidade específica a um conflito bélico que envolveu, de um lado, o Paraguai, sob o governo do Solano Lopes, e do outro lado, 3 outros países, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, e o Brasil estava sob o governo de Dom Pedro II. Bom, diz o seguinte num documento de 1862, escrito por João Batista de Oliveira. É uma carta que ele fez interessado ao conselheiro Herculano Ferreira Pena, que era o presidente da província de Mato Grosso. Esse documento foi escrito e assinado em Cuiabá no dia 10 de julho de 1862 e já mostra as divergências, os conflitos que havia em relação à política indigenista oficial de aldeários indígenas e as dificuldades de aldeamento de um povo que é canoeiro e que todo ano, durante especialmente o período da cheia, se locomovia muito e se locomove muito hoje em dia pelas águas do Pantanal. Diz o seguinte, entre aspas: ilustríssimo e excelentíssimo Senhor, levo à presença de Vossa Excelência o incluso ofício oficial que data de 12 do mês passado, portanto 12 de junho de 1862, dirijo-me ao primeiro tenente da Armada, Pedro Davi Durachar, atual diretor do estaleiro dos Dourados. Essa é a região da Morraria dos Dourados, à margem direita do rio Paraguai, acima de Corumbá. Diz ele, versando sobre os meios que julga adequados para levar-se a feito o aldeamento dos índios guatós, que se acham disseminados nas margens dos rios São Lourenço e Paraguai. E nesse período também estava em outros rios, como o Cuiabá, Piquiri, Taquari e vários outros, às vezes com famílias
morando às margens desses rios ou em lagoas que tinham canais que ligavam a esses rios e muitas vezes sem a devida visibilidade. Então, o documento pode dar uma ideia de que eles estavam apenas em 2 rios, o que não é verdade. Cumprindo-me emitir a minha opinião a respeito, venho a dizer que julgo inexequível o meio apontado pelo dito primeiro-tenente, não só porque é contrário ao regulamento de 24 de julho de 1855, que proíbe o aldeamento forçado, sendo que esses índios não se prestam a isso por meios brandos, como por tornar-se muito dispendiosa a conservação da força necessária para contê-los na ponta que se indicasse para a aldeia. Nessa parte ele vai chamar a atenção, como é que se poderia pegar um povo canoeiro e colocar todo mundo numa área e prendê-los ali, e confiná-los ali, que é um povo que se locomove muito pelos rios. Como queria impedir isso, né? Prossegue ele. Portanto, ele diz o seguinte: sustento no primeiro ano a compra de ferramentas, despesas estas que não comportará a insignificante consignação da catequese dos índios nesta província. Vossa Excelência, porém, resolverá com o entender o mais conveniente. Deus guarde. Ele acaba o documento. Então, ele está propondo uma aproximação com doação de ferramentas, enfim, uma aproximação pacífica para aldear os índios de Guató, e não uma aproximação pela força, pelas armas. Enfim, se tivesse havido uma aproximação pelas armas, em 1862, os guatós teriam se tornado inimigos do Estado brasileiro. E, obviamente, quando os paraguaios invadiram o sul da antiga província de Mato Grosso, em fins de 1864 e começo de 1865, eles poderiam não ser mais aliados das tropas imperiais. Isso seria algo ruim no andamento do conflito bélico. Nós vamos ter um outro documento escrito ou publicado originalmente em 1876, num livro chamado O Selvagem, de José Vieira Couto de Magalhães, que foi presidente da província de Mato Grosso durante a guerra. Veja o que ele escreve a partir de suas próprias memórias sobre a guerra, entre aspas. E o que dizemos de seus costumes, falando sobre os Guató, ou nos foi referido pelos oficiais fugitivos de Coimbra, e os Guatós receberam oficiais que fugiram de Coimbra, eles cuidaram dessas pessoas, trataram seus ferimentos e, portanto, se tornaram aliados de alguns militares, incluindo pelo menos um oficial. E tem toda uma cosmologia hoje em dia sobre o apoio que eles deram a essas pessoas que fugiram de Coimbra e fugiram, inclusive, com ferimentos. Vai dizer no seguinte: ou pelo que podemos observar, quando, para evitar a vigilância das forças paraguaias na ocasião em que as íamos atacar, tivemos necessidade de fazer nossas marchas em centenas de canoas por pantanais conhecidos por eles,
e onde nos foram de grande e valiosíssimo socorro, já indicando lugares de descanso no meio daquelas imensas paludes, já guiando a nossos soldados o caminho naquela demariadíssima rede de canais. Como havia um estaleiro do Brasil nos Dourados, nessa morraria que tem no Pantanal, os paraguaios se apoderaram dali. Há informações de que eles estariam trabalhando com metalurgia naquela área durante esse período de ocupação, 1865, 1866 e parte de 1867. E eu observei em campo com um interlocutor Esguató, especialmente com o professor Zaqueu de Souza, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, e com ele eu percorri parte dessa área que eles fizeram, os antigos Esguató, guiando as tropas imperiais que vieram de Cuiabá. Essa história está presente na memória dos Guató. Ele aprendeu isso com a sua avó Josefina, que por sua vez aprendeu com a avó dela, Maria Domingas, que foi vítima de violência durante a guerra. Maria Domingas levou uma coronhada na cabeça de soldados, de um soldado, um oficial paraguaio. E lá tinha marcos três marcos para se prender, correntes no Morro dos Dourados e atravessar a corrente pelo rio Paraguai de tal maneira que se impedia a passagem de embarcações vindo rio acima de Cuiabá. Então, nesse período, os guatóis serviram as tropas imperiais com canoas, e eles também serviram de guias e, obviamente, de soldados também para essa guerra. Então, quando as tropas desceram de Cuiabá pelo rio Cuiabá, já encontraram famílias Guató ao longo do rio. Quando atingiram o rio São Lourenço, um pouco mais abaixo, os guatós os guiaram por uma pequena boca, um canal que se chama, se eu não estou enganado agora, Rio do Pedro, e por ali, ao invés deles descerem o rio São Lourenço para encontrar o rio Cuiabá, ali na proximidade do que hoje em dia é a Barra do São Lourenço, eles vão pegar esse canal e desviam, vão sair mais abaixo no rio Paraguai, nas proximidades da Morraria Chané. E aí Chané já é um termo que designa os antepassados dos Terena, Quiniquinal, Laiana e outros povos aparentados linguisticamente. Chegaram rio abaixo e dali eles puderam subir o rio e surpreenderam os paraguaios que estavam na Morraria dos Dourados, venceram os conflitos e depois eles desceram para Corumbá. Isso ocorreu em junho de 1867, com apoio dos Guató. Prossegue o Couto de Magalhães, entre aspas. Para eles, os paraguaios continuam a ser castelhano, assim como nós continuamos a ser portugueses. Em Guató se chama o não indígena brasileiro de Magari. É o mesmo termo que eles usam para portugueses. Então, são brasileiros e portugueses, Magari, são tidos como os aliados.
ao passo que espanhóis e paraguaios têm outra denominação no idioma e são tidos como os inimigos desde longa data, especialmente aí do século XVIII, quando há a expansão na segunda metade do XVIII, especialmente do Império Português sobre a região do Alto Paraguai, com a construção de presídios, fortificações e povoações, dentre elas a de Corumbá e de Cáceres. Prossegue ele no seu relato. Quem sabe se não foram essas, ele vai dizer, quem sabe se não foram essas mulheres roubadas há tanto tempo a razão da extrema fidelidade que nos guardaram sempre esses selvagens que, forçados desde o princípio da guerra a passar muitas vezes pelas rondas paraguaias, nunca denunciaram nossos movimentos ou presença, nem por gesto. O doutor Carvalhal, distinto médico do exército que, acossado pelo inimigo no combate do Alegre, do Rio Alegre, isso está hoje em dia no que é hoje o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, no município de Poconé, em Mato Grosso, que, acossado, ele prossegue, pelo inimigo no combate do Alegre, viu-se obrigado a refugiar-se entre os Quató, que com eles errou por muito tempo e que, portanto, teve espaço e vagar para anotar seus costumes, insistia em suas narrações sobre o singular recato, modéstia e honestidade da família Quató. Como essas invasões, nessas guerras, ocorreram por parte dos paraguaios também raptos de mulheres e violência contra as mulheres. Por isso, os Quatós tinham, durante esse período, um cuidado muito especial com as mulheres para protegerem elas da violência dos homens, especialmente dos militares. No primeiro momento, os militares paraguaios, depois eles tinham a preocupação com os militares brasileiros. Em outro documento datado de 1872, escrito por Antônio Luiz Brandão, numa carta que ele manda ao presidente da província de Mato Grosso. Essa carta é assinada, escrita em Cuiabá no dia 23 de março de 1872. Ele diz o seguinte: os índios Guató ainda persistem na mesma vida errante nas margens dos rios São Lourenço e Paraguai, vindo um ou outro às vezes a algum sítio das margens do Cuiabá, do rio Cuiabá. Prossegue: sou informado que a varíola, que desgraçou com enfermidades nessa província em 1867, o ano da retomada de Corumbá, fez neles grandes estragos, pelo que presumo que o seu número deve estar hoje muito limitado, por ter sido anteriormente, como Vossa Excelência sabe, uma nação pouco numerosa. Não aparece nesta cidade nem para pedir brindes, como fazem alguns de outras nações. Aí a gente precisa dizer uma coisa: essas informações demográficas sobre os Quató, elas são todas imprecisas, porque as pessoas passavam basicamente pelos rios Paraguai e São Lourenço e Cuiabá, onde encontravam famílias Quató estabelecidas às margens dos rios. Uns iam até Cuiabá, outros iam para Cáceres, e aí faziam algumas observações, e era comum
que uma pessoa pudesse escrever um documento desse sem observação empírica. Ele teve a informação de outra pessoa. Os guatós estavam em outros rios, como o Caracará, Rio Alegre, e há informações da presença deles em rios outros, como Piquiri, Taquari, parte mesmo do rio Miranda, enfim. Então havia em outros rios, fora as lagoas, né? Mandioré, Caíva, Uberaba, Vermelho e várias outras, Lagoa de Cáceres, são lagoas que acompanham o rio Paraguai, desde Mato Grosso até abaixo de Corumbá. As fontes do período colonial indicam inclusive a presença dos Guató bem mais abaixo de Corumbá, mas também acima. Bom, e finalmente a gente vai ter um documento muito importante, um relato muito importante de Julio Kozlowski, um europeu, esse era de origem russa, não me recordo agora, mas enfim, ele é parte de La Plata, na Argentina, fez alguns trabalhos para o museu daquela cidade, e ele esteve no Pantanal em 1864, portanto já 2 décadas praticamente após o início dessa guerra, 1864, quer dizer, 3 décadas, não 2, né? Ele diz o seguinte, em espanhol: quando os paraguaios em la guerra contra la Tríplice Aliança tomaram a Corumbá, subiu um barco armado hasta El Dorado, a morraria dos Dourados, ponto de las serranías que lidam com a parte oeste de la Laguna Grande, la Gaíba, como é chamada no Brasil, lugar habitado por los Guató desde os tempos mais remotos. Aí pega a Lagoa Caíva, Uberaba e a Ilha Insua, que hoje em dia é a terra indígena Guató, em Corumbá. Os paraguaios invitaram a los índios a abandonar esses parajes e trasladar-se ao Paraguai. Convidaram os índios para sair dali e irem para o Paraguai, em donde receberiam grandes distritos sobre os rios e muitas outras ventajas. Ou seja, os paraguaios estavam propondo que os Guató saíssem daquela região, Itagaíva, Ilha Insua, Uberaba, fossem para o sul, porque é hoje o Paraguai, que eles teriam lá um território próximo dos rios e teriam muitas vantagens, né? Os Guató, prossegue ele, vacilaram e não tomaram resolução alguna por el momento, continuando el arreglo de las condiciones bajo las cuales provavelmente aceitariam a oferta. Ele vai dizer que se as propostas fossem melhores, eles teriam aceitado. Eu discordo disso, porque um povo não vai deixar seu território e se deslocar para outra área que não seja seu território, até porque essa região da Caíva, da Uberaba, Ilha Insua, é uma região que cosmologicamente é o território de Guató. Eu posso fazer depois um outro vídeo explicando como é que na cosmologia Guató eles percebem a origem do Pantanal, como é que eles percebem a própria origem deles nesse território. Mas vale a pena registrar que há uns 2 anos ou 3 anos atrás, um interlocutor meu me explicou que Matá, o que eles chamam de o dono do
mundo foi o ser divino que esculpiu o rio São Lourenço, o rio Paraguai, e teria deixado ali suas marcas. E uma dessas marcas seriam a própria arte rupestre, que se conhece para aquela região como o Letreiro da Caiva, e mesmo a arte rupestre que existe no Morro do Caracará. Enfim, na cosmologia de Iguató, só para sintetizar, o Pantanal, enquanto área inundável, surge de uma espécie de um dilúvio. E quando as águas baixaram, não baixou tanto assim, e surgiu o Pantanal, numa temporalidade mitológica. Prossegue ele dizendo que pouco depois compreenderam que eram engañosas las proposiciones de los propagandistas y las rechazaron. De lo que resultou lo que sigue. Então eles não acreditaram e rechaçaram a proposta. E ele faz uma narrativa aqui. El encargado de los Guató se dirigia diariamente. Esse encargado é um líder, uma espécie de um cacique, diariamente a bordo del buque paraguaio para tratar do assunto, de um barco paraguaio para tratar do assunto. Mas como passavam os dias sem que os paraguaios conseguiram nada, estes dudaram do êxito e resolveram matar o enviado do Guató. Ou seja, os paraguaios duvidaram de que eles iriam aceitar e resolveram matar o líder deles, o interlocutor que eles mandavam para lá para conversar, que com certeza é uma liderança. Quando ao dia seguinte se dirigiu a bordo, lo levaram a la popa del buque e le mataram a baionetazo, arrojando el cadáver al água. Ou seja, mataram esse líder na baioneta, com estocadas de baioneta, e jogaram o cadáver na água. Guató não sepulta as pessoas na água, não joga os cadáveres na água. E jogar um cadáver na água, a depender da região, significa que vai virar comida de piranha também e outros animais. Os Guatós superam este hecho e imediatamente por um de eles que se ocultava em el matorral, mientras el outro subia a bordo e presenciou el assassinato. Ou seja, esse líder ia para o barco, mas o outro ficava escondido no mato, enfim, na vegetação, e testemunhou o fato. Esse é o caso dos parentes do antigo capitão Fernandes, que foi, o filho dele foi genro da dona Negrinha, que foi minha informante. Também ouvi essas histórias mais ou menos assim da parte dela. Para levar o ataque com éxito, tuvieron que retirarse aguas arriba hasta los pántanos de Charayes, por donde pasa el río Paraguay por un hecho muy angosto, prometiendo cierta ventaja sobre el enemigo que tenía que pasar a descubierto entre los matorrales al alcance de sus certeras flechas, sem ser descobertos. Então, os Guatós se retiraram, foram rio acima, mais ou menos no que é hoje ali a divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os municípios de
Corumbá, Cáceres e Poconé, parte deles, e esperavam que os paraguaios fossem atrás deles, e eles organizaram uma emboscada, mas os paraguaios não subiram. Aí tem várias técnicas de guerra que não convém entrar em detalhes, mas só para dar um exemplo, se pode pegar uma canoa, emborcar a canoa, mas ela não afunda, e dentro dela fica oxigênio, ar. A pessoa pode ficar embaixo respirando, e essa canoa pode ser coberta com vegetação aquática, enfim, e ela fica imperceptível. E aí, quando os paraguaios passariam, eles poderiam virar a canoa de volta e surpreendê-los. E não foi possível fazer isso, porque os paraguaios não foram atrás deles. Então ele prossegue dizendo que a estratagema era buena, solo que os paraguaios não demonstraram deseo alguno em seguir a los Guató hasta esos pântanos, en donde les esperaban muchos males. Los infelices indios quedaron entre las garras de un adversario más terrible, la faruela. Casi toda a tribo sucumbiu atacada por essa enfermidade. Então, como não conseguiram rechaçar, mas depois eles apoiaram as tropas imperiais, mas eles foram contaminados em 1867 pela varíola, e muitas pessoas morreram, muitas mesmo. Como eles vivem em famílias autônomas, né, distantes, não vivem numa mesma aldeia, sobre um mesmo teto de uma grande casa comunal, a varíola se disseminou, mas felizmente não a todas as pessoas, e muitas sobreviveram, inclusive para contar essa história. Eu vou citar aqui o que me disse em 2013 em Corumbá uma indígena chamada Francolina Rondon, mais conhecida como Dona Negrinha, uma Guató, uma interlocutora extraordinária com quem eu tive a oportunidade de conversar várias vezes. Entre aspas, aqui em Corumbá era a aldeia maior dos índios Guató. Paraguai acabou com os índios daqui. Aqueles que escaparam vivos desceram lá no Mandioré, a lagoa, a Bahia, como se diz no Pantanal. Foram no Porto Soares, na fronteira com a Bolívia, também no Pantanal. Andaram. Aí encontraram aqueles bárbaros e brigaram. Eram outros índios inimigos, provavelmente Bororo. Aí depois que os bárbaros pegou eles, aí eles compreenderam o que eles estavam falando, que estava brabo para cá, estava brava a situação em Corumbá. Enfim, essas são uma pequena história sobre a guerra do Paraguai. Então, houve uma depopulação por conta da epidemia de varíola em 1867. Posteriormente, tivemos a chamada gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, surgiu, ao que se sabe, nos Estados Unidos. Febre amarela e outras doenças trazidas por agentes patogênicos de além-mar. A partir de 1860, da década de 1860, grande parte do território do Guató passou a ser ilegalmente titulado a favor de terceiros. A titulação contrariava já naquela época a Lei de Terras de 1850 e anos mais tarde a própria Constituição de 1834, que assegura aos povos indígenas, na condição de povos originários, os seus
territórios. A partir de então, os Guató, em geral, vivenciaram o sistema de barracão e outras formas análogas ao trabalho escravo em fazendas de gado no Pantanal. O sistema de barracão a pessoa vai trabalhar para um fazendeiro e, ao invés de receber o salário em dinheiro, recebe em outras coisas, equipamentos para trabalhar, roupas, alimentos, enfim. No final do mês fica devendo mais do que deveria receber. É uma espécie de escravidão por dívidas. Quando chega no final do ano, o fazendeiro dá de presente de Natal o abono dessas dívidas. Mas aí, janeiro, o mês seguinte, já começa outra dívida e assim segue. Isso é muito conhecido na etnologia brasileira e na própria historiografia. E, portanto, houve também a promoção por parte do SPI, da FUNAI, já no século XX, e das elites regionais que também surgiram dessa circulação ilegal de terras, incluindo agentes do próprio Estado, de uma invisibilidade étnica dos Guató na região do Pantanal, sob maneira nas décadas de 1940, 1950, 1960 e primeiros anos da década de 1970. A partir de 1976, especialmente, os Guató se reorganizam em Corumbá, com apoio de missionários salesianos, como a irmã Ada Gambaroto, que tinha uma experiência com finigenismo, e o padre Oswaldo Scott, mas sobretudo com o protagonismo dos próprios indígenas, incluindo mulheres como Dona Josefina, e o próprio filho dela, Celso, que foi o primeiro grande cacique nesse momento, que foi morto na região num conflito muito particular. E aí eles reivindicaram, a partir de 1976, 1977, o reconhecimento étnico e, consequentemente, o reconhecimento de direitos territoriais em Mato Grosso do Sul. Nas décadas de 1960 e 1980, isso ocorreu para a região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e nos anos seguintes, especialmente 1990, mas sobretudo década de 2000, isso ocorreu também para o município de Barão de Melgaço, em Mato Grosso, onde hoje em dia tem a terra indígena Baía dos Guató. Então houve a constituição de movimentos para a reivindicação do reconhecimento étnico. Disso resultou na classificação, delimitação, demarcação e homologação da terra indígena Guató, na Ilha Ínsula, em Corumbá, e posteriormente da terra indígena Baía dos Guató, em Barão de Melgaço, Mato Grosso, que ainda está em processo de regulamentação final. Bom, esse era um pouco da história, que eu queria falar dessa etno-história de Guató. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para conhecer mais a história do Pantanal, a história de Corumbá, de Mato Grosso do Sul, dentro da história de Guató, te convido a convidar os seus amigos, as suas amigas, para se inscreverem a este canal e acompanharem outros vídeos que virão. Muito obrigado e fiquem bem.